Olá, meus amigos. Aqui é o professor José Sidney para mais um vídeo sobre a nossa querida língua portuguesa. São coisas que se falam, coisas que se ouvem e coisas que se escrevem por aí. Vamos em frente, cada dia aprendendo mais um pouquinho sobre esta língua tão abençoada, tão gostosa, tão importante falarmos bem o português. Vamos neste caminho, nesta luta, buscando sempre o aprendizado, lendo muito, buscando novos conhecimentos, aprendendo novos vocabulários. Essa é a nossa luta, o nosso interesse. Estamos nesta jornada buscando sempre o conhecimento. Então, sem mais delonga, muita demora, sem remanchar, como diziam os antigos, vamos para mais um vídeo sobre língua portuguesa. Então, vamos para o que nós temos para este vídeo. Uma frase aqui, coisas que se falam, que se ouvem e se escrevem por aí. Deputado, Vossa Excelência não sabe diferenciar a coisa privada da coisa pública. Talvez não saiba mesmo, mas quem falou isso também não sabe fazer a distinção que existe entre o verbo diferenciar e o verbo diferençar. Existe o verbo diferenciar e diferençar. O que traz a ideia de distinguir, né? Distinguir. E a pronúncia é essa mesmo, é guir e não distinguir. Cuidado aí, achar que alguém esteja falando errado e, na verdade, está falando corretamente. É distinguir e não distinguir. Então, o verbo diferenciar é que dá essa ideia de distinguir, determinar a diferença entre as coisas, entre um fato e outro, fazer esta distinção. Então, a frase aqui, para ser correta, para que o deputado aprenda alguma coisa, a pessoa deveria dizer assim: deputado, Vossa Excelência não sabe diferenciar, estabelecer a diferença, não é isso? Diferenciar, determinar a diferença entre ou a coisa privada e a coisa pública, diferenciar a coisa privada da coisa pública. Então, o verbo é diferenciar. Agora, e diferenciar? Diferenciar significa alterar. Significa alterar, significa mudar. Por exemplo, a cor dos carros diferenciam com o passar do tempo. Diferenciam. Aí a cor mudou. A cor da roupa diferencia com o mudar do tempo. Aliás, uma correção aqui minha aqui, ó. A cor diferencia e não diferencia. Eu fiz uma concordância aqui errada com o carro. Não pode. A cor dos carros diferencia, que diferencia é a cor. Então, a cor dos carros diferencia com o passar do tempo. Vejam bem aí, está estabelecida a diferença entre o verbo diferenciar e o verbo diferenciar. Embora, infelizmente, há dicionário aí que dá um verbo como sinônimo do outro, mas não é. Não é. Gramáticos abalizados dizem que não é a mesma coisa. Diferenciar é distinguir, é estabelecer diferença. E diferenciar é alterar, é mudar. Muito bem, vamos para uma outra situação aqui. O pleito eleitoral acontecerá, devendo os candidatos serem pessoas ilibadas. Muito bem, é isso mesmo, pessoas ilibadas, honestas, pessoas íntegras, pessoas sobre quem não paira nenhuma dúvida com respeito à moral,
com respeito à honestidade e ilibadas, é assim mesmo. Porém, nós temos um probleminha gramatical aqui, ó. O pleito eleitoral, cuidado não falar preito, mas é pleito, preito é outra coisa. Pleito é disputa, no caso a disputa eleitoral, pleito eleitoral acontecerá devendo os candidatos. Eu tenho um verbo aqui no gerúndio e tenho um verbo aqui no infinitivo, ele está inflexionado. Então, o problema é exatamente este. Tendo o infinitivo aqui, flexionado, e o verbo no gerúndio, devendo. Então, temos uma orientação gramatical que diz: não se flexiona infinitivo, que depende de gerúndio. Olha aqui, não se flexiona infinitivo que depende de gerúndio. Então, vamos tomar cuidado. Então, como deveria ficar a frase? O pleito eleitoral acontecerá devendo os candidatos ser pessoas ilibadas. E outro detalhe que me ocorre aqui é com o verbo acontecer. Bom, o pleito eleitoral já está marcado, não está? Há uma data definitiva. Quando alguma coisa está marcada, então ela não acontece, ela ocorre. Aproveito agora para mais uma correção aqui. Ó. O pleito eleitoral ocorrerá devendo os candidatos serem pessoas ilibadas. O que acontece é algo inesperado, mas se já está marcado, então não acontece assim. O verbo próprio será o ocorrer e não o acontecer. Mais uma que nós aprendemos aqui, coisas que ouvimos por aí. Bom, uma outra situação, falou de improviso, a grosso modo. Tá certo a frase, só com um probleminha aqui, falou de improviso. Ele pode falar de improviso, isto é falar de forma geral, não de forma específica, não entrou a fundo no assunto, falou meio por cima. Então, nós temos a expressão grosso modo, que muitos dizem a grosso modo. Esse a aqui está sobrando. Não usamos a com a expressão grosso modo. Falou de improviso, grosso modo. Superficialmente, de modo geral, sem um aprofundamento. Então, falar de improviso, ele falou de improviso, grosso modo. Grosso modo falando, nós temos muitas opiniões diferentes. Grosso modo falando, eu apresento tal coisa. Grosso modo, não diga a grosso modo. Evite a preposição a neste caso. Vamos para uma outra situação que foi escrita em um livro de português para os alunos do fundamental. Outros não trazem esse problema aqui. É com parte do hino nacional, início do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Muito bem, quem é que ouviu? Bom, na verdade não existe a crase aqui, só o artigo, não existe o outro a preposição, juntando com o a artigo de as margens, para termos aqui a existência da crase. Não é assim. Se fosse desse jeito, nós teríamos dessa maneira aqui, às margens com crase, nós teríamos um sujeito indeterminado. Mas o sujeito está presente nesta frase. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Ouviram do Ipiranga, quem é que ouviu? As margens plácidas ouviram. Elas ouviram o grito do Ipiranga, né? O grito heróico, o brado retumbante. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o brado heróico, o brado retumbante de um povo heróico. Ouviram do Ipiranga as margens, sem a existência da crase, as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Então, as margens, ouvir ela é o sujeito, por isso que o verbo está aqui no plural. Sujeito no plural, verbo no plural também. De um povo heróico, o brado retumbante. Ouvir o brado retumbante de um povo heróico. Outra coisa aqui, correto, não tem acento aqui na nova ortografia. O oi não é acentuado, a não ser nas palavras oxítonas.
Muito bem, mais um vídeo aqui sobre língua portuguesa, coisas que ouvimos por aí. Vamos aprender sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.